Boa tarde, Caio. Vamos lá. Vamos falar um pouco desse fim do shutdown. A gente teve aí um shutdown que durou 40 dias, a gente acompanhou tudo isso aqui, inclusive semana a semana, o impacto que estava trazendo, né, aquela coisa que estava aumentando. Agora finalizou o shutdown. O que dá para a gente analisar agora da economia norte-americana? Para onde é que vai o olhar do investidor? Olha, finalizado esse shutdown, o que a gente pode ficar de olho é em relação aos dados, né, observados ali, tanto de inflação quanto de mercado de trabalho, que viraram realidade durante esse período. E por que que é importante colocar isso na mesa? Você até gosto sempre que você sempre frisa, Rafa, que a gente acompanha isso semana a semana, né? Não é a primeira vez que esse assunto acaba aparecendo aqui. Mas em uma outra ocasião, eu comentei que não dá para cravar que isso aconteceria, mas havia sim um risco de que os dados que já não vinham tendo o mesmo nível de confiabilidade dos últimos anos, pelo menos desde o começo dessa gestão do Trump, havia um risco de que esses dados, após o shutdown, tivessem problemas ainda mais evidentes. E, de fato, ontem, quando perguntada sobre a divulgação desses dados, chegou a ser dita a frase: a gente não sabe quando é que vão ser divulgados, não sabe nem se vão ser divulgados os dados de emprego, os dados de inflação. Então, assim, em algum momento vai ter essa divulgação, tá? Vai ficar essas séries de dados para os Estados Unidos, tanto de emprego quanto de inflação, elas têm mais de 50 anos. Então, os caras não vão deixar um mês fora, sabe? Numa série de mais de 50 anos. Mas reforço o alerta. Em relação a esses dados que são coletados aí publicamente, que são divulgados e que servem como parâmetro para tomadas de decisão tão relevantes quanto as do Fed, esses dados tendem a ter um nível de confiabilidade menor. Isso eu acho que é uma coisa que deve ser observada. De resto, realmente, o shutdown ter sido finalizado basicamente significa que alguns serviços que ficavam paralisados sem destinação de orçamento, né, o que afeta uma porrada de coisa nos Estados Unidos, vão voltar a funcionar normalmente. O que afeta o resto do mundo e que vale a pena a gente ter um pouco mais de atenção daqui em diante é em relação a esses dados. Não só com esse dado aí que disseram ontem a surreal frase, não sabemos nem se vai ser liberado, se vai ser divulgado, como também com as próximas ocasiões de divulgação de dados, para ver com fontes externas a quem está fazendo essas divulgações, se aqueles dados realmente correspondem à realidade ou se eles estão um pouco distantes ou defasados ou mesmo falseando a realidade. Do shutdown, ele é muito interessante porque tinha tido a questão da não divulgação dos dados, que poderia prejudicar o corte na taxa de juros do Federal Reserve. Só que aí rolou o corte e tudo mais, porque tinham outros dados ali que o Federal Reserve utilizou para embasar e rolou. Agora que acabou o shutdown, há um risco, inclusive, que foi trazido por uma das representantes do Federal Reserve, dos dados nunca serem divulgados. E isso acabar prejudicando, penalizando essa expectativa do mercado para um novo corte de juros, que é uma coisa que o mercado estava precificando já mais um corte agora para dezembro, coisa que pode ser que não aconteça. E isso traz um outro medo na renda variável inteira, como por exemplo o Bitcoin. Bitcoin está 97 mil dólares hoje, ele estava 120 mil dólares não faz nem 2, 3 semanas. Então, como é que analisa essa gangorra norte-americana de... na hora que eu acho que ele vai ter medo porque não tem o dado, ele vai lá e tem a ganância, né? Ou seja, vou cortar. Aí na hora que finalmente eu acho que vai ter o dado, não, eu vou ter medo porque talvez realmente não role o dado e aí complicou tudo, e aí tem bolha de inteligência artificial e nada mais presta na economia. Realmente fica um pouco mais complicado, porque uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que uma autoridade monetária, um banco central, ele vai tomar as decisões de acordo com o cenário que eles estão observando. E por que eu digo que é muito importante o ponto tomar decisões de acordo com o cenário que está sendo observado? Porque, no fundo, não adianta você lutar contra o poder de decisão
do que acaba interferindo no andar da economia inteira. Então, por exemplo, a gente está falando mais da realidade americana, mas para dizer como isso acaba tendo efeito no mundo inteiro. Aqui no Brasil, muito mais importante do que ver, o Banco Central disse isso, mas eu acho que disse aquilo, lê a ata. Ou, né, se a ata estiver num economês muito grande, veja o comunicado, ou veja quem está falando sobre essas divulgações oficiais. No caso dos Estados Unidos, veja a coletiva do Powell, né, após a tomada de decisão, veja também a ata, as divulgações oficiais, porque o que pode acontecer, né, às vezes a gente pensa que é só o mercado que pode ficar irracional mais tempo do que você tem de liquidez, naquela velha frase, mas o Banco Central ele também pode tomar decisões diferentes do que você está pensando que seria o correto por mais tempo. De novo, trazendo aqui para o Brasil. Eu tenho certeza que existem gestores, alguns deles devem estar nos assistindo agora, que pensam, mas a Selic está em 15%, isso não faz nenhum sentido, porque a inflação está entre 4 e 5, né, que segundo o Haddad é o normal, eu realmente não vou esquecer tão cedo essa frase. Se a Selic está em 15, a inflação está entre 4 e 5, então a Selic poderia estar em 12, poderia estar em 13, tendo a concordar que isso seja a realidade, mas sabe quem que você tem que acompanhar para saber para onde que as coisas estão indo? Quem toma essa decisão, no caso, o Banco Central. O que fica um pouco mais nebuloso é que os dados que servem de baliza, né, servem de base para essas tomadas de decisão, se esses dados ficam mais opacos, né, mais questionáveis, fica mais difícil você saber para onde as coisas estão indo. Claro que, em se tratando dos Estados Unidos, a gente tem outros dados acessórios que nos ajudam a chegar a conclusões um pouco mais, vamos dizer assim, complementares e que servem para que a gente não fique no escuro. É que realmente é muito difícil esse dado, essa frase de ontem, não, pode ser que nunca seja divulgado o dado de desemprego, o dado de inflação, isso é um baita no absurdo. Mas, por exemplo, a gente pode olhar também os dados de PIB, né, que se você tiver uma economia mais aquecida do que o esperado, provavelmente isso vai acabar batendo em inflação. Mesmo se você... E, de novo, eles vão divulgar esse dado, tá, pessoal? Eu não sei se eu ainda estou em negação, se eu estou perdido aqui, mas eles vão divulgar esse dado. É que essa frase é muito forte para um país que tem uma série de dados tão razoavelmente confiável quanto os Estados Unidos há mais de 50 anos. Mas, enfim, você tem os dados do PIB, você tem os dados do pedido de seguro-desemprego, que também, não vamos divulgar o desemprego, mas, pô, você tem as empresas, os dados de layoffs também das grandes empresas. Então, assim, tem outros dados em uma velocidade também muito grande, em uma frequência também muito alta, que você pode acabar acompanhando. Mas, de novo, fica tudo muito mais nebuloso quando os dados em que você iria confiar para tentar entender quais serão as próximas decisões de juros, eles ficam mais opacos. Inclusive, eu até queria fazer uma pequena correção. Eu acho que na última participação eu comentei que a taxa de juros para 10 anos nos Estados Unidos estava rumando para 3,5. Essa informação está incorreta. Ela tá muito próxima de 4, um pouquinho acima de 4. A taxa que está perto de 3,5, e na verdade, nesse exato momento, enquanto a gente está conversando, está em 3,60, quase 3,61, é a taxa para 2 anos. Então, volto a repetir, o espaço que existe ainda de corte, de continuidade do ciclo de cortes do Fed, ele é bastante reduzido, a não ser que entre alguém no lugar do Powell, que provavelmente não será reconduzido ao cargo no ano que vem. O espaço de corte de juros nos Estados Unidos ele é bastante reduzido, a não ser que coloquem alguém que esteja disposto a canetar. E se isso acontecer, o efeito é muito danoso, sobretudo para os Estados Unidos, onde a inflação, se a gente fica muito preso aqui, que a nossa inflação não está ancorada, e a gente tem uma taxa de juros real imensa por causa disso, a inflação não está ancorada nos Estados Unidos e pode ser que ela fique cada vez menos ancorada se decidirem quebrar a régua dos juros por lá. E toda essa questão de ter uma indicação do Trump para o hall de votantes do Fed, que coloca a taxa de juros fechando 2025 abaixo de 3, que é um baita absurdo, na minha humilde opinião. Você colocando, o Trump colocando esse tipo de profissional ali dentro, né, que tem essa visão distorcida da realidade, a meu ver,
juntando com o fato de que a inflação ainda não está ancorada, isso pode ter um efeito bastante negativo. Que aí também caem várias outras coisas, né? Provavelmente o dólar continuar se desvalorizando perante as outras moedas do mundo, tal. São aquilo que a gente chama de ventos positivos para o Brasil, que o Brasil não costuma aproveitar, né? Fiscal, já estamos aí, já entramos em 2026, né? Então já estamos em ano eleitoral, então nada de fiscal vai vir de relevante, não perca seu tempo com isso. Mas, de novo, o que é mais complicado é quando a gente perde a orientação dos ventos, entendeu? Não é que estamos em voo sério, só que a gente tem que olhar muitas outras variáveis e cruzar e fazer interpretações muito mais difusas do que se a gente tivesse a divulgação de dados acontecendo normalmente. E tomara que ela volte a acontecer normalmente, mesmo que, né, desagrade aí o grande líder do mundo livre, né, como o Trump gosta de ser chamado. Exatamente, né? E aí, olhando até mesmo essa perspectiva de agradar ou não agradar o grande líder do mundo livre, né, que é como o Trump gosta realmente de ser chamado, como dá pra gente tentar confiar nessa economia norte-americana, que, igual você bem comentou, isso, historicamente, durante 50 anos ela mostra os dados, ela entrega dados. Durante 50 anos também os presidentes do Banco Central dos Estados Unidos, do Federal Reserve, todos os presidentes eles foram mais data-based, principalmente o último, Jerome Powell. Só que estamos em um momento que acho que com coisas muito esquisitas acontecendo. Do nada um presidente vai lá, posta alguma coisa na rede social e sua economia inteira pode estar na linha de frente. Então, como entender essa economia norte-americana para ter confiança nela, para conseguir realmente compreender e fazer dinheiro com isso, falar assim, não, realmente aqui está tudo seguro, ou não tem como, ou a gente está pensando realmente em uma nova ordem aí por vir da economia global? Olha, tem como, e de fato continua sendo extraordinariamente relevante a gente olhar a situação dos Estados Unidos, porque nunca é demais lembrar, é o maior mercado financeiro do planeta, né? Só das ações de capital aberto, um pouquinho mais da metade de todo o market cap global está nos Estados Unidos. Então, realmente, a gente tem que ficar de olho. Só que fica realmente um pouco mais difícil da gente observar. Eu acho que vai, no lugar do bom e velho, simplesmente compre o índice e mantenha lá. Tudo bem que, né, como eu acabei de dizer, mais da metade do market cap global, então vale a pena você sempre ter um pouco desse índice, mas para você procurar oportunidades um pouco mais detalhadas, acho que vale a pena você olhar papéis em específico, setores em específico e ver como é que eles estão lidando com as coisas. Porque, por exemplo, se a gente for olhar especificamente para o setor de tech, para o CAPEX envolvido para novos data centers, por causa de AI, cara, esse acho que foi um dos dados mais chocantes que eu vi da economia americana em 2025 inteiro. Se a gente for tirar todos esses investimentos na casa das centenas de bilhões de dólares que estão sendo realizados, né, em CAPEX de data center por causa da inteligência artificial, a economia americana cresceu 0,1% esse ano inteiro. Então, quer dizer, por que eu digo olhar com mais cuidado, com mais detalhe para setores específicos? Se você for olhar para o setor de consumo direto, fast food, já tem regredido. Cara, a Coca-Cola, pela primeira vez neste século, acredite você ou não, teve um fluxo de caixa livre negativo. Pela primeira vez no século isso aconteceu. Então, assim, não está muito tranquilo quando a gente olha setorialmente, quando a gente olha para empresas em específico, e eu acho que vale sim a pena, digo de novo, eu já disse isso na semana passada e eu reforço. Se você estiver olhando de uma maneira mais global para sua carteira de alocação a nível global mesmo, se tem um lugar que vale a pena você olhar com carinho e verificar se não vale a pena realizar alguma, pelo menos em partes, os lucros que você teve até agora, essa parte são os Estados Unidos, o mercado americano. Porque os múltiplos estão muito esticados, a gente vem aí nos últimos anos, tirando os anos que a gente observou queda, a menor das altas foi 17%, 18% ao ano, então quer dizer, já esticou bastante, os múltiplos estão esticados, esse rally já está bastante esticado, então vale a pena você olhar para esse ponto, né, olhando para o mercado americano com mais calma.
fica difícil da gente observar quando há uma dificuldade na confiabilidade desses dados, mesmo sendo séries tão esticadas, né, mais de 50 anos, fica difícil. Mas existem dados, entendeu? Vamos dizer assim, ó, agora fica um pouco mais complicado para quem faz a gestão ativa de procurar ali as empresas ou setores especificamente, fica um pouco mais complicado, porque você vai ter que sair do arroz com feijão, não é mais aquela situação, a economia americana está indo melhor do que o esperado, então, já que a maré está subindo, todos os barcos da Marina vão subir ao mesmo tempo. Essa talvez não seja mais tanto a realidade. Oportunidades sempre vão existir, e uma coisa que eu sempre deixo na mesa, que é muito importante, institucionalmente, os Estados Unidos estão passando por problemas agora, isso é inegável, seja em questões econômicas tão diretas quanto divulgação de dados de desemprego, de inflação, eventual canetada aí que a gente talvez possa esperar acontecer de 26 em diante pelo lado dos juros, quanto para outros pontos, né? Os Estados Unidos estão passando por isso, mas você jamais pode deixar de levar em consideração o mercado americano, enquanto ele, além de ser o maior do mundo, ele também se conectado com o resto do mundo. O que realmente faria você olhar e falar, putz, hora de sair do mercado americano, é se as empresas, em vez de a Apple entregar um troféu de ouro maciço e vidro e tudo mais, para reduzir taxas, a Apple falar, eu só vou vender para os americanos. Quando você vê isso acontecer, você pode sair do mercado americano. Até lá, pode ficar comprado.